dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Voltamos com mais um episódio dos nossos Ouvecast. O ouvidor pergunta, o especialista responde. Nossa convidada para falar sobre LGPD, a doutora Rosimeire Cirilo, né? Doutora Rosimeire Cirilo, que dentre tantas atribuições, ela também é ouvidora. Coisa bacana, hein, doutora? Obrigado, prazer em revelar. Uma alegria estar aqui novamente com o senhor e com os nossos ouvintes. Esse tema é muito bacana, muito gostoso, lhe incita muitas reflexões. Vamos nós para mais um episódio, doutor Xavier. Então, doutora Rose, a LGPD, a Lei 13.709, ela é uma lei recente. Se é que eu posso dizer assim, ela é uma criança na legislação. Como é que a LGPD trata dos direitos das crianças e dos adolescentes também, aproveitando para tocar nesse assunto? Essa é uma sessão sim, bastante importante, né? A seção 3, que está no artigo 14 em diante, né? E, assim, é muito importante o senhor falar sobre isso. Nós já tocamos em alguns episódios, né? O quão delicado e quão sensível esses dados pessoais, né? Que envolvem crianças e adolescentes, quando os pais expõem em redes sociais esses dados, fotos de criança. Então, a lei, doutor, ela trata bastante sobre essa questão, sobre uma ótica, que é a ótica do qualquer tratamento de dados, ele tem que ser realizado no melhor interesse da criança. Esse é um princípio que está na Constituição, que é o melhor interesse, né, da criança e do adolescente, e também que traz esse princípio da precaução. A gente tem que sempre fazer tudo prevenindo qualquer, né, porque é um interesse maior, que é o da criança e do adolescente. Então, a gente tem que colocar aqui, né, para nós, que em termos legais, né, que temos uma definição, uma diferença entre criança e adolescente que está no ECA, né? Criança vai até 12 anos incompletos e adolescente vai entre 12, completou 12 até 18 anos. E para garantir essa privacidade, essa proteção, a LGPD ela traz algumas questões que, além do melhor interesse, que sempre tem que ter autorização, o consentimento específico de um pai ou de um responsável para quando tem que tratar esse dado, né? E outra é a formulação que a LGPD nos traz. Os controladores, doutor, têm que manter, né, uma base pública com essas informações, né, de como ele trata dados, né, e como isso foi coletado e para que isso está sendo utilizado, para que os pais, né, e os responsáveis por essas crianças e adolescentes possam ter esse conhecimento e realmente viu se tinha que ter dado consentimento ou não, se é uma política pública. Então, a gente tem que estar sempre, e nós, que trabalhamos na esfera pública, temos que ter em mente que, quando for necessária essa coleta, a gente tem que buscar contactar esses pais, né? Porque a gente também não pode pegar assim, sem ter esse contato, essa autorização, e jamais, né, repassar isso para terceiro sem esse consentimento. No caso da criança e do adolescente, doutora, a gente tem, infelizmente, um assunto que a gente também não pode tangenciar e nem ficar aqui jogando para debaixo do tapete, que envolve a prática de um crime que, infelizmente, ainda é muito comum, né, que é a pedofilia. E, recentemente, a própria Polícia Federal vem fazendo investidas contra grupos, né, que são especialistas em fazer a divulgação, principalmente de fotos e vídeos envolvendo crianças e adolescentes. Então, mais uma certeza de que a LGPD ela veio, né, para coibir essa prática inadmissível, são os termos, né, a forma em que a lei foi escrita, redigida. A lei ela traz mais um reforço, né, doutor, do que já vem no ECA, que já vem em outras legislações, legislação penal, processo penal. Então, a gente tem toda essa proteção porque são seres em formação. Então, a gente, mais do que tudo, a gente tem que conscientizar também os pais a ter esse cuidado, a manter essa vigilância, a saber aonde seus filhos estão navegando, porque, às vezes, doutor, simples joguinhos que tem na internet, que tem em aplicativos, eles estão captando dados dessas crianças, e isso é proibido. A própria LGPD proíbe, né? Que o controlador, por exemplo, ele não pode condicionar a participação da criança num joguinho, essas coisas que tem, né? Se não tiver aquela informação de consentimento dos pais.
Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, porque a gente tem visto mesmo, o senhor falou bem, e às vezes os próprios adolescentes estão aderindo a essas práticas infelizmente, por questões financeiras, né? Vendem, se expõem e fazem vídeos, né, por dinheiro, né? Se Claro. expõem nessas páginas porque recebem para fazer essas fotos, para fazer esses vídeos. Então, assim, eu acho que tem que ter uma ação conjunta dos pais, dos responsáveis, do Estado, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de todos nós, Ministério Público, Judiciário, todos, né, toda a sociedade civil. Temos que conclamar essa grande força para que a gente proteja nossas crianças, nossos adolescentes desses ambientes que a gente tem assim só uma pequena visibilidade desse grande problema, porque pela dark web acontecem coisas, doutor Xavier, que a gente não está no nosso conhecimento ainda. Então, a gente tem só a pontinha aí do iceberg que a gente vê. Coisas que a gente nem imagina que exista e existe, né? Sim, então é muito importante que a gente... Só a LGPD sozinha, só o Código Não Penal, só resolve o esse EC... problema, né? Claro. Não, a gente tem que conscientizar todos que a gente tem que proteger, né, nossas crianças, nossos adolescentes, porque a gente pode achar lugar comum falar isso, mas o nosso futuro está na mão dessas pessoas, desses seres, né? Então a gente precisa tentar cercá-los, blindá-los, para que eles cresçam saudáveis, responsáveis, porque quando você sofre um abuso desse, como o senhor falou da pedofilia, por exemplo, quando você é exposto, obrigado a se prostituir logo na infância, na juventude, então você tem um comprometimento depois para a sua vida adulta muito grande, né? E também tem, Rose, uma questão que ficou se falando há um tempo atrás aí também, da história da baleia, não sei se você lembra disso. A baleia azul. Baleia azul, né? Que, na verdade, as crianças elas se sentiam ameaçadas, elas eram reféns de um ataque virtual, não sabiam como lidar com aquela situação e muitos relatos de suicídio envolvendo muitas crianças e adolescentes, exatamente porque foram, eu não vou dizer que eles foram seduzidos pelo canto da sereia, mas talvez pelo próprio canto da baleia, né? Se é que eu posso dizer dessa maneira. Mas o fato é que, por mais que você tenha cuidado, vai ter sempre uma portinha aberta onde você pode ter uma decepção muito grande em relação ao seu filho criança, ao seu filho adolescente. E aí, por isso que eu volto a dizer para o senhor que é importante que essas empresas que fornecem esses dispositivos, esses jogos, esses aplicativos, nós temos que exigir que eles passem, né, admitam que as crianças façam uso desses jogos, mas tem que ter o consentimento do pai, tem que ter um esforço razoável dessa empresa para que ela confirme que aquele consentimento foi dado pelo responsável e pelo pai. Você não pode, né, como a gente vê hoje em plataformas aí de rede social, que a pessoa diz assim, olha, eu tenho 18 anos e faz lá o perfil. Está na cara que a criança tem 15, 16 ou 13, 12. Então, assim, passa muito, a gente diz na gíria, passa batido, né? Então, eu fecho os olhos para isso. Não pode, doutor Xavier, não pode. É nesse meio que começa esse aliciamento. Então, tem que exigir que essas empresas, essas grandes big techs, esses produzem esses jogos, que obtenham, sim, um consentimento claro, informado, e que não haja dúvida que seja realmente do pai do responsável. Mande um e-mail, confirme, não aceite qualquer download, assim, não, ele já mandou aqui um consentimento, eu presumo que seja do pai. Não, não pode isso, tem que estar mais detalhado, essa notificação tem que ser mais... não posso dizer, ter mais musculatura, ser mais consistente, justamente para a gente poder proteger nessas crianças, e que os pais também tenham essa responsabilidade, porque você não pode também deixar seu filho o dia inteiro jogado dentro de um quarto, ligado numa internet, num jogo, e não saber o que ele está fazendo. Então, acho que aí é uma via de mão dupla. Tem que ter responsabilidade do Estado, sim, mas também tem que ter de pais e das empresas. Porque, na verdade, também a criança ela não tem a dimensão do que é exatamente você autorizar, consentir, anuir que os seus dados pessoais serão usados por uma certa plataforma de jogos.
Ele não tem essa compreensão, até porque a gente acaba falando de alguns termos técnicos que, para os adultos, talvez não sejam de fácil compreensão, que dirá para uma criança. Não possui maturidade, não possui vivência, não possui essa, a gente pode dizer, essa malícia de prever a consequência desse aceito, essa política de privacidade, aceito, né, compartilhar meus dados. A criança, né, e o adolescente não tem, né, doutora, essa noção. Como o senhor mesmo disse, se para um adulto já é difícil, né, já existe aquela que a gente brinca, aquela fadiga do consentimento, ninguém nem lê nada, vai clicando. Tu imagina uma criança, um adolescente ávido para jogar, ávido para interagir. É isso que eu ia falar, né? Fica naquela ansiedade ali para poder participar da brincadeira, participar daquele jogo, e não está nem aí para o que está sendo pedido ali para ele naquele momento. Né? Exato. Então, é uma área que tem que ter muita cautela, né? A LGPD traz bem detalhado, mas eu volto a dizer, só isso, só o enforcement, doutor, não vai funcionar. Tem que ter toda uma coesão aí de todos os atores sociais, para a gente poder diminuir. E, assim, e o grande problema, né, doutor, que a gente só vê novas tecnologias surgindo, você vê, né, algoritmos, você vê essa coleta massiva de dados, você vê agora aí nesse mundo novo do metaverso. Como é que nós vamos trabalhar esses consentimentos? Como é que a gente vai trabalhar, né, esses avatares de crianças e adolescentes? Como é que será feito isso? Porque o direito, doutor, a gente sabe disso, né? Ele não acompanha tão rapidamente a evolução das relações sociais, ele vem sempre a reboque, ele vem sempre depois. Então, a gente não pode esperar que o direito ele seja a panaceia para todos os males, que ele regre tudo. Nós temos que nos autorregular. Cabe a nós, cidadão de bem, cabe a nós, pai, cabe a nós, empresário, né? Cabe a nós, professor, estar disseminando esses conteúdos e alertando, né? Pais, crianças, adolescentes sobre esses riscos que a gente não sabe nem aonde chega, né? A gente brinca sempre com isso, aonde vai chegar essa é óbvio que é muito positivo essa evolução tecnológica, nos traz muitas coisas boas, muitos benefícios na área médica, em toda quanto é área, né? Agora em pandemia podemos comprar bens, tudo pela internet, a gente não se expôs tanto aos riscos, mas tem um outro lado que a gente precisa ponderar. A gente precisa, de certa forma, trabalhar. E tem a lei, o artigo 14, ele usa uma expressão que eu acho bem bacana, né? Que quando ela fala nos dados da criança e do adolescente, ela fala sempre que seria realizada no seu melhor interesse. Né? Não é nem o interesse, é o melhor interesse para aquela criança e para aquele adolescente. Né? Isso combina com a Constituição Federal, que fala em melhor interesse e fala prioridade absoluta da criança, né, doutor? Da criança. Isso é muito importante. Não é verdade? Mas, doutora Rose, o papo sempre é agradável, mas sabe como é que é o tempo? Né? O tempo massacra a gente aqui. O melhor interesse para a gente seria continuar por muito tempo aqui essa conversa, mas a gente vai ter que encerrar, doutora Rose. Eu estou aqui mais uma vez lhe agradecendo, sua participação sempre muito elucidativa, e gostaríamos de contar novamente com sua participação em outros episódios. Foi muito bom estar aqui, estaremos juntos no próximo, doutor. Muito bem, muito obrigado. Então, doutora Rose, eu me despeço por aqui. Terminamos mais um episódio dos nossos Ouvicasts falando sobre LGPD com a doutora Rosimeire Cirilo, e, além de tudo, ela também é ouvidora, ela entende bem essas questões que envolvem os direitos do cidadão, principalmente, a quem a gente sempre agradece aqui nos nossos programas. Mas, se você quiser ouvir algum episódio que você perdeu, vai lá no seu dispositivo de áudio da sua preferência, estamos em todos eles. Se quiser, você também nos ouve pelo canal da Escola Judicial da Primeira Região no YouTube. Vai lá, dá um likezinho, ativa o sininho, faz a sua pergunta, deixe seu comentário, vai ser bacana você interagir conosco. Ficamos por aqui, até um próximo episódio, gente.